O objetivo dessa peça era ser uma pochete rápida e fácil de fazer, sem emendas ou costuras, uma peça única. Porém, acabamos ganhando também uma linda bolsa tiracolo. Olá, bem-vinda de volta. Essa é a parte 2 do tutorial da nossa bolsa pochete. O grande diferencial dessa pochete é que ela é feita numa peça única, não tendo, portanto, emendas. Para parecer que temos emendas, fiz pontos diferentes entre as pontas e a parte central do corpo da pochete. Para saber como esse trabalho foi feito, dá uma olhadinha lá na parte 1. O link está aqui embaixo na descrição. Então, bora começar a trabalhar. Percebam que o fio que nós encerramos a última carreira não foi cortado. A laçadinha ainda está aqui. E eu vou puxá-la por dentro da laçadinha do ponto do outro lado da carreira. E faço uma correntinha. Pronto, prendi o primeiro ponto. Lembrando que nós temos 7 pontos. O primeiro eu já prendi. Vou prender os outros 2 também com ponto baixíssimo e também pegando a argolinha de dentro da cabeça do ponto. Escolhi esse tipo de costura com o ponto baixíssimo pegando nas argolinhas de dentro para fazer as quinas da nossa pochete bem achatadinha. O último ponto, que foi o ponto onde fizemos os aumentos, eu não vou prender. Agora, corto o fio, passo ele por baixo da cabeça do último ponto, do quarto ponto, e jogo ele lá para dentro para arremate. Do outro lado, vamos começar a fechar de baixo para cima, para aproveitar o fio na confecção da abertura da bolsa. Da mesma forma que fizemos na outra ponta, não vamos pegar o ponto central. Então, vamos começar a partir do segundo ponto. Pegando a argolinha de dentro da cabeça dos 2 pontos, puxo o fio e faço uma corrente para prender. Agora, sigo fazendo normalmente nos outros 2 pontos. Procuro as argolinhas de dentro, que às vezes fica um pouquinho difícil de achar. Vou puxando o fio e fechando com ponto baixíssimo, até fecharmos o terceiro ponto. Costura pronta, vamos iniciar a nossa primeira carreira da abertura da peça. Saindo aqui da costura, faço uma correntinha para subir e em cima da costura eu vou inserir a agulha e fazer o meu primeiro ponto baixo. Nas laterais, que tem poucos pontos e ainda fizemos uma costura de ponto baixíssimo, vai ficar um cantinho difícil de trabalhar. Então, encontra um espacinho para passar sua agulha, faz seu ponto e já marca ele, que é o ponto inicial. Vamos entender onde vamos passar a nossa agulha para fazer os nossos pontos? Onde a peça forma um relevo, tem uma argolinha bem visível. Olha aí, eu sinalizando para vocês com a agulha. Cada relevo, uma argolinha visível. E na parte fundinha do lado do relevo, você abrindo, você encontra 2 argolinhas. Olha aí. E o mesmo para esse ponto do corpo da pochete. Ele também tem um relevo e na direção do relevo uma argolinha. Entre um relevo e outro, você consegue ver ali 2 argolinhas. A mesma coisa do outro lado da peça. Porém, a argolinha vai estar mais voltada para o lado de dentro, mas você olhando com atenção, você encontra ela aí. Tudo entendido? Vamos começar a primeira carreira de pontos baixos da abertura dessa pochete. O primeiro ponto já está feito aqui em cima da costura, já está marcado. Vamos agora encontrar os espacinhos que nós também já vimos quais são e vamos fazendo um ponto baixo em cada um dos espacinhos. Um ponto baixo na argolinha que fica sobressalente, um ponto baixo nas 2 argolinhas que fica na parte mais fundinha aí do relevo e também do ponto do corpo da pochete. Agora, vou chegar aqui no corpo da pochete e vou fazer alguns pontinhos junto com vocês, para vocês verem na prática como foi já explicado na teoria, né? Vou terminar essa lateral da pochete e volto com vocês quando estiver chegando na costura. Chegamos na costura.
A costura, gente, sempre vai ficar um pouco mais difícil, porque além do canto ser bem pequenininho ali, nós fizemos uma costura de ponto baixíssimo. Então vai ficar difícil localizar aí os espaços. O que você precisa ter em mente? Que você precisa fazer um ponto para cada carreira que está ali e um ponto sobre a costura. Localizei ali o primeiro ponto antes da minha costura. Vocês viram que eu até achei o espacinho com uma agulha mais fina. Agora eu vou tecer um ponto sobre a costura. Encontre aí um espacinho para você inserir a sua agulha. Não tem muito método ou critério. Próximo ponto, pegando duas argolinhas dessa carreira que está ao lado da costura e fazemos o ponto referente a ela. E logo em seguida, eu já vou ver um relevo, onde tem uma argolinha em cima. Faço o ponto sobre essa argolinha do relevo. E agora, já é possível separar e seguir normalmente a confecção dos pontos baixos da sua peça. Concluí a volta toda da primeira carreira, cheguei aqui no ponto inicial. Hora da conferência. Precisamos ter um ponto baixo sobre cada uma das carreiras e um ponto baixo sobre as costuras de cada canto. Você pode fazer a conferência contando. São 14 carreiras de ponto relevo, então precisa ter 14 pontos ali. São 16 carreiras do ponto fantasia do centro da bolsa, precisa ter 16 pontos sobre o centro da bolsa. E mais 14 pontos na outra ponta da peça. E essa contagem também deve ser feita do outro lado. Vamos para a segunda e última carreira de pontos baixos da abertura dessa bolsa. Não faremos fechamentos de carreira, será carreira corrida. Então, tire o marcador, faça um ponto sobre o primeiro e marque ele novamente. Siga fazendo ponto baixo simples sobre os pontos da carreira de base até completar toda a volta e chegar no marcador novamente. Chegando no marcador, vou dar início à minha última carreira, que será em ponto baixíssimo, pegando a argolinha de trás do ponto. Marco o ponto inicial e vou completar a minha carreira de pontos baixíssimos de acabamento dessa peça. Chegando no primeiro ponto baixíssimo, eu vou tirar o marcador, vou cortar meu fio e vou simular um ponto baixíssimo para dar aquele acabamento caprichado. Preparando a peça para colocarmos o zíper. Meu zíper é comprado por metro, então eu meço toda a abertura da bolsa e corto ele. Não necessariamente ele vai ficar desse tamanho, mas é que é melhor sobrar, né? O próximo passo é demarcar o tamanho da abertura que você pretende para o seu zíper. Eu escolhi fechar 8 carreiras de cada uma das laterais. É muito importante que a marcação seja a mesma dos dois lados para que a pochete não fique torta ou o zíper repuxando. Antes de colocar o marcador, ajeita bem a peça, colocando aquele pontinho que nós fizemos sobre a costura, demarcando a quina, tanto de um lado quanto do outro. Aí é só você marcar quantos pontos você quer de cada um dos lados. Eu coloquei 8 de cada lado. E aí você terá a abertura do seu zíper. Para costurar o zíper, eu separo as duas partes, mas você pode fazer do seu jeito. Prestando atenção para alfinetar o zíper do lado certo, que o lado em que o cursor vai passar, centralizo ele e coloco meu primeiro alfinete. E aí vou prender o resto para dar início à minha costura.
O zíper todo alfinetado, você observa onde está a sua marcação e comece a costura um pouco antes dela. Quando fizermos o fechamento dessa ponta da pochete, essa parte do zíper vai ficar escondida por baixo dos pontos. Já fiz aqui um pedacinho da costura e vou mostrar para vocês as minhas estratégias de costura. Uso linha comum, dobrada e pedaços pequenos. Caso arrebente ou embarace, a gente não perde muito do trabalho. Faço um nozinho inicial por baixo do zíper, apenas no fio, tento fazer um nó bem reforçado e depois atravesso a agulha pelo zíper para o lado de fora para começar a costura efetivamente. O zíper tem uma marcação no tecido dele de onde deve passar a agulha e onde deve ficar livre para passar o cursor. Se atente para isso também, ok? Gente, a costura à mão não é o meu forte, eu reconheço, mas ela é reforçada. Eu uso um pontinho que aprendi com a minha mãe, que é chamado de ponto atrás. Como o nome diz, esse ponto consiste em inserir a sua agulha atrás de onde sai o fio e não na frente. Como a linha é bem próxima da cor do zíper, não sei se vai ser possível vocês verem direitinho. Mas é isso, eu insiro a agulha atrás de onde a linha está saindo e saio com ela na frente da linha. E vou fazendo assim sucessivamente até terminar. Aqui já finalizei a costura das duas partes e já passei o cursor. Ainda vou passar uma colinha para finalizar o zíper e esse ficou sendo o tamanho da minha abertura. Aqui, na pontinha do início e do final, eu faço um pontinho com agulha e linha para o cursor não escapar. E no cantinho, vamos fechar com ponto baixíssimo, aproveitando para cobrir o início do zíper. Agora, vamos entender direitinho esse canto da peça. Lembra que eu disse lá atrás que o ponto sobre a costura deveria ficar no meio e eu deixei 8 pontos de cada lado. Então, eu preciso encontrar esse ponto do meio para começar o meu acabamento nele. Confiro as 8 carreiras que eu deixei de cada lado, localizo o ponto do meio e insiro a agulha nele. Se você escolheu fazer mais ou menos carreiras de fechamento, você vai contar de acordo com as carreiras que você já marcou. Vou inserir a minha agulha pegando apenas a alcinha de dentro. Puxo o fio e faço uma correntinha. Já aproveito e jogo essa pontinha do fio lá para dentro, para arrematar depois. Começo o fechamento inserindo a agulha na argolinha de dentro dos 2 pontos, do lado de cá e do lado de lá da pochete. Puxo a laçada passando por dentro das 2 argolinhas que estavam na agulha, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Mais uma vez, insira a agulha pegando as 2 laçadinhas de dentro dos pontos, puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. E é esse o nosso fechamento. Vou repetir esse procedimento em todos os pontos. Chegando agora na parte que está o zíper. O procedimento é o mesmo, eu só vou ter o cuidado de fazer o ponto bem frouxinho, ó, tá até escapando a agulha, para cobrir o zíper sem apertar mais do que o necessário. Chegando nos marcadores que estavam ali exatamente para marcar onde eu vou tecer meu último ponto, tiro eles e repito o procedimento. Passo a agulha, puxo a laçadinha, faço um ponto baixíssimo e uma correntinha. Depois da última correntinha feita, ajusto meu fio na agulha, corto o fio e puxo a laçada toda para arrematar por dentro da peça depois.
E é isso, esse é o resultado esperado. A pontinha nós vamos jogar para dentro para arrematar. Olha como fica, fechamento com ponto baixíssimo e uma correntinha. Ele cobre perfeitamente o zíper e fecha a pontinha da nossa pochete. Vamos para a outra ponta da pochete. Nós não vamos poder começar pelo cantinho, senão o nosso ponto vai ficar do avesso. Nós vamos precisar começar do lado da boca da bolsa. Começo inserindo a agulha nas argolinhas de dentro dos pontos que estão com o marcador. E repito o mesmo procedimento. Puxo a laçada, faço um ponto baixíssimo e subo uma correntinha. Chegando nos dois últimos pontos, faço o ponto baixíssimo e a correntinha de subida, corto meu fio, puxo pela laçada e depois vou jogar para dentro da peça com agulha de tapeceira ou uma agulha de crochê menor para arrematar. Para a gente manter o padrão, você vai passar esse fio com a última correntinha por dentro da argolinha do ponto que fizemos sobre a costura, que é aquele ponto que está marcando a quina da pochete. Peça finalizada com sucesso. Já coloquei a minha tag. Aqui está o zíper costurado e colado. Vou mostrar como fica aqui a nossa quinazinha da bolsa, com o zíper coladinho e costurado também. A medida final foi de aproximadamente 38 centímetros. E agora você pode colocar os acabamentos da sua preferência. Eu estou usando essa alça pronta, porque eu achei que super combinou o branco com esse caramelo. E coloquei 2 argolas mosquetão. Mas você pode fazer uma alça em crochê ou crochetar partindo da peça. Fica aí de acordo com o seu critério, com a sua criatividade. Espero muito que vocês tenham gostado. Peço desculpas por qualquer falha na edição ou até na gravação, porque eu sou iniciante aqui no YouTube. E qualquer dúvida, deixa aí nos comentários que eu respondo com certeza.